Seguimos entonces nuestra serie de exposiciones de Eclesiastés. Hoy estamos ya en el capítulo 9, terminaremos el capítulo 10. Ya hemos leído el texto en la lectura congregacional. Como habéis visto, el texto es un poco complicado muchas veces de entender qual que es la línea que hay allí en el texto. Así que pido la atención de los hermanos. Como nuestro pastor Javier suele decir, necesito de vuestras neuronas. Está atento a las veces que eu vou a mencionar qual é o tema central que une todo este pasaje, que é sim um pouco confuso em alguns pontos. E mais que isso, pedimos a bendição do Senhor para a exposição. Sabemos que não é por minhas habilidades, por la maneira que hablo. Sabemos que todo é fruto do trabalho que o Espírito Santo hace em nossos corações, hace no coração da igreja. É trabalho de Deus a edificação de seu povo. Assim que não temos dúvidas de que Deus bendecirá, assim como sigue bendiciendo esta igreja local. ¿Vale? Então, pido para que os hermanos deixais aberto vuestras Bíblias em Eclesiastés. E antes de começar, simplesmente harei uma rápida oração para pedir a bendição do Senhor para o tempo de la exposição. Senhor Deus, Padre nuestro, te damos as graças por el libro de Eclesiastés. Te damos as graças por tu revelação por meio da palavra, Deus, por meio de los escritos que temos aqui. E agora nos inclinamos delante de ti com humildade, Deus, com corações abertos, deseosos, Deus, por ouvir tu palavra, por entender tu palavra, por compreender tu palavra, Deus. Habla nossos corações nesta manhã, Senhor. Habla nossos corações que tanto necessitam de ti. Todos nós somos necessitados de Ti, completamente dependentes de Ti, Senhor. Quer reconozcamos a isso, quer não. Ajuda-me, Deus, ajuda-me na exposição de Tu palavra, que eu seja simplesmente um instrumento utilizado em Tus manos e que Tu, Espírito Santo, abra o coração de cada um de meus irmãos, assim como o Senhor hablou a meu coração mientras estava em la preparação, que o Senhor hable também ao coração de meus irmãos por meio da exposição de Tu palavra. Ajuda-nos, Deus, santifica-nos, Deus, traz salvação àqueles que não são salvos e ajuda-nos, Deus, a viver nossa vida, nossa caminhada cristiana de uma maneira que refleje Tu glória em todas as nossas atividades. Bendiga esse tempo, Deus, bendiga meus irmãos que estão aqui, bendiga aqueles que não estão aqui por diversas circunstâncias. Que o Senhor esteja com nós outros, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, creio que muitos de nós conhecemos a impressionante película Gladiador, de Ridley Scott, em la que Russell Crowe interpreta al general Máximo Décimo Mérido. É uma de minhas películas favoritas e creio que tem um pouco de relação com o texto que temos aqui. Como creio que todos já conhecem a história, Máximo é traicionado por Cômodo, o ambicioso hijo del imperador romano Marco Aurélio, este hijo que é motivado por los celos hacia el prestigio de Máximo y el amor que su padre siente por él. Entonces, al alcanzar poder, Cômodo ordena la ejecución del general, de Máximo, que aunque logra escapar, não consigue salvar a sua família. A história, então, da película continua mostrando-nos como Máximo é vendido como um escravo e termina convertendo-se em um célebre gladiador no Coliseu. Neste brutal cenário do Coliseu, o que a película nos ensina é que não é só a força o que assegura a supervivência. Máximo também deve emplear sabedoria excepcional para manejar as complexidades políticas e emocionais que há neste entorno romano. Sua batalha não é só contra os adversários que estão em la arena, sino contra todo um sistema corrupto que põe o poder por encima da justiça. Através de sua astúcia, estratégias, trabalho em equipo, conhecimentos, Máximo demonstra repetidamente que a sabedoria é mais poderosa que a mera força bruta.
Hoje, a explorar o texto de Eclesiastés que temos aqui hoje, veremos como se enfatiza um tema muito similar. Através de vários exemplos que há aqui, observaremos como a sabedoria supera a força. E aunque a menudo subestimada, resulta mais efectiva que músculos. Sin embargo, a força, sem a sabedoria, a força, a técnica, a habilidade perdem seu valor. Vemos como o texto nos apresenta este tema. Desde o capítulo 8 que estamos considerando aqui em Eclesiastés, desde o capítulo 8, Eclesiastés, provavelmente Salomão, o escritor do livro, exalta a sabedoria, proclamando que não há nadie como el sábio, que a sabedoria ilumina o rosto, suaviza a tosquedade del semblante. Continuando através do capítulo 9 e culminando no final do capítulo 10, Salomão não só habla do valor da sabedoria, sino também de suas limitações. Antes de abordar as limitações da sabedoria, que añadem uma dimensão adicional ao texto que consideraremos hoje, primeiro vamos a ler o texto que há de los versículos del 13 a 18. Oi, pareço bem hoje. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 13 a 18, nos diz assim: Também vi essa sabedoria debaixo del sol, la qual me parece grande, uma pequena cidade e poucos homens em ela, e viene contra ela um grande rei, e la assedia, e levanta contra ela grandes baluartes. E se halla em ela um homem pobre, sábio, el qual libra a cidade com sua sabedoria, e nadie se acordava de aquele homem. Então dije eu: Mejor es la sabedoria que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada e no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. O texto que estamos explorando hoje começa, no versículo 13, com uma nova observação de Eclesiastés com respeito à sabedoria. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, a qual me parece grande. Então, está señalando que viu um caso notável, um exemplo que ressalta algo grandioso com respeito à sabedoria. A narração continua com uma parábola. E esta parábola nos apresenta dois contrastes. Por um lado, um grande rei, armado com poderosos baluartes e torres móveis, desde onde os soldados podiam atacar as cidades por em cima de suas muralhas. E por outro lado, uma pequena cidade, defendida por poucos homens. Um grande rei contra uma pequena cidade. Grandes baluartes contra poucos homens. O propósito do contraste é evidente aqui. Salomão quer ensinar a seus ouvintes que será uma vitória fácil a gran rei, que haverá um banho de sangue em la pequena cidade. E na casa de apostas todos apostariam por el gran rei, pero como vimos em la predicação anterior de Eclesiastés, não sempre a guerra é de los fuertes, não sempre é de los ligeiros la carreira. E lo óbvio, nem sempre sucede nesse mundo. Nos revela o texto que esta pequena cidade débil, havia um homem pobre, pero sábio, quem logrou livrar a cidade com sua sabedoria. Não sabemos quem foi este homem, nem como com sua sabedoria pudo livrar a cidade, nem sabemos se esta parábola está basada em algum hecho real. Nos vêm à mente alguns exemplos das escrituras que ilustram o mesmo conceito. Em las exposições de Gênesis, por exemplo, estamos considerando a história de José, como este homem pobre, com sua sabedoria, pudo livrar o Egipto também, livrar toda a terra do Egipto, e não só salvar a los egípcios, sino também salvar a los israelitas. Pero quizás Salomão estava pensando em um exemplo um pouco mais cercano a seus dias. Há uma história muito conhecida em 2 Samuel que vale a pena ler em casa. Nos conta a história
de Seba, um homem perverso que causa uma rebelião contra o rei Davi, o padre de Salomão, e huye a uma cidade chamada Abel Bet-Maaca. O general Joabe e seus homens, que são fieles ao rei Davi, perseguem a Seba, e mientras levantam baluartes e sitiam a cidade para derribar suas muralhas e capturar Seba, uma mulher sábia, sem nome, tras uma charla com o general Joabe, promete arrojar desde o muro a cabeça de Seba para que eles não destruam a cidade. O que sucedeu? A mulher, com sua sabedoria, falou com todo o povo, eles cortaram a cabeça de Seba e se la arrojaram a general Joabe. Al igual que a parábola em Eclesiastés, toda na cidade foi librada da destruição graças à sabedoria de uma completa desconhecida. Se Salomão tem essa história em mente, não lo sabemos. Porque o mesmo texto nos disse ao final do versículo 15, para nosso assombro, que nadie se acordava de aquele pobre homem. Nadie se acordava do pobre homem que, com sua sabedoria, livrou toda uma cidade. Esse homem deveria ser reconhecido, deveria receber fama, recompensas, galardones, pero muito a menudo a sabedoria não é valorada neste mundo. Se valoram outras coisas, menos a sabedoria. A gente valora celebridades, a gente valora estrelas do deporte, influencers, personalidades em las redes sociais, políticos, líderes mundiais, muitos de los quais carecem de sabedoria para as tomas de decisões. Mientras isso, são alabados, idolatrados, perseguidos por seus fanáticos. Aunque muitas vezes o sábio não receba reconhecimento, Eclesiastés vuelve a dizer que é melhor ser sábio. E no versículo 16 afirma que melhor é a sabedoria que a força, aunque a ciência del pobre seja menospreciada e não sejam escutadas suas palavras. De outra maneira, mais vale manha que força. Essa parábola subraia que a sabedoria supera a força e que é preferível ser sábio, incluso quando a sociedade menosprecia o sábio e suas palavras não são escutadas. Em sermões anteriores, hemos visto que ser sábio não soluciona todos os problemas da vida, nem necessariamente eleva o status social de alguém. Sin embargo, é melhor ser sábio que necio. É preferível a sabedoria a la necedade. E mais deseável o conhecimento que a ignorância ou a alabança vana e efímera dessa sociedade. Niños, adolescentes, jóvenes, é certo que a força, o músculo, a beleza podem ser valorados e alabados por vuestros amigos en el cole e en la escuela. Quizá los fuertes e los guapos de tu escuela sejam los más populares, los más deseados, pero Eclesiastés os insta a ser sábios. Cuidar de vossa saúde e aparência é importante. Hacer exercícios físicos é beneficioso, pero no descuideis de la búsqueda por sabedoria e conhecimento. Provérbios 4, del 6 a 7 nos diz: no la dejes, e ela te guardará. Ama-la e te conservará. Sabedoria ante todo, adquire sabedoria, e sobre todas tus possessões adquire inteligência. Buscar a sabedoria como um tesouro precioso. O verso 17 nos apresenta uma comparação muito interessante aqui, dizendo que as palavras de sábio, escutadas em quietude, são melhores que o clamor do Senhor entre los necios. Quantas vezes, quantas situações, quantas vezes vemos pessoas que intentam imponer-se delante de los demás através do volume de sua voz, não mediante a força
de seus argumentos. Padres que levantam a voz a seus filhos. Líderes que gritam a seus subordinados. Debates em los que se busca ganhar mediante o volume, mas que com conhecimento e sabedoria. Pero Eclesiastés nos diz: a sabedoria é superior. A sabedoria é melhor. O versículo 18 profundiza esta ideia. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. La sabedoria pode salvar uma cidade, pero basta solo insensato, solo pecador para causar destruição. Apesar de los logros que a sabedoria pode alcançar, en este mundo lleno de vanidades, sempre enfrentaremos o problema do pecado. Um único pecador pode deshacer o trabalho de muitos sábios. Um exemplo histórico disso é o apogeu do reinado de Davi e Salomão a la decadência por culpa del necio Roboam, hijo de Salomão, cuya necedade dividiu a nação de Israel que antes florescia. O pecado sempre estará a la puerta. O pecado sempre está ali, com suas garras, ensinando que necessitamos mais que nossos esforços para arreglar a realidade em que vivimos. Um nécio, um pecador é suficiente para estropear todo. Mira como Eclesiastés compara necedade com pecado aqui. Falta de sabedoria é pecado. A verdadeira sabedoria viene do Senhor. Hablamos em sermões anteriores que o temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Santiago, como estamos considerando nas reuniões de homens e mulheres, nos diz em seu primeiro capítulo, no versículo 5, que se alguno de vosotros tem falta de sabedoria, pídala a Deus e lhe será dada. Deus é a fuente da sabedoria. Uma relação cercana com Deus nos hará sábios. Não somente no sentido espiritual, pero também para viver e suportar as vanidades que há nesta vida. Então, necessidade é pecado, porque descuidar de la búsqueda por sabedoria é descuidar ao mesmo dador de toda sabedoria. Assim que o texto nos chama não só a valorar a sabedoria sobre a força, sino também nos insta a buscar uma relação mais profunda com o dador da sabedoria, fuente de toda sabedoria. Sabedoria essa que é essencial, não só para a próxima vida, pero para esta também. Pero, aunque a sabedoria é essencial para nossa vida, devemos reconhecer que ela tem limites. Em exposições anteriores, hemos explorado algumas dessas limitações, das limitações da sabedoria humana. Por exemplo, a sabedoria não pode revelar o que há de ser nem quando há de ser, segundo Eclesiastés 8:7, é decir, que não nos proporciona informação definitiva sobre nosso futuro. Tampouco pode dar ao homem controle sobre o dia de sua morte, ou controle para retener seu espírito. A sabedoria do homem não resolve a questão de por que há tanta vanidade neste mundo, por que há tantas injustiças neste mundo, nem por que sucedem a justos coisas que deveriam suceder a los impíos. A sabedoria não alcança a compreender toda a obra que Deus ha hecho desde o princípio até o fim. Estamos, pois, delante de los límites da sabedoria humana. Assim que o tema de nosso sermão de hoje não é só que a sabedoria é preferível à força e que a sabedoria deve ser anelada, sino também reconhecer que a sabedoria é limitada. Uma nova limitação da sabedoria humana se nos apresenta no primeiro versículo do capítulo 10 através de um provérbio. Nos diz assim, o primeiro versículo: Las moscas muertas hacen heder e dar mal olor al perfume del perfumista. Assim uma pequena loucura al que é estimado como sábio e honorável. A sabedoria é mais valiosa que a força, pero é frágil. Basta uma pequena dose de necedade para que, al igual que as moscas muertas echam a perder o perfume, a necedade
desfigure a sabedoria do sábio. Quizá todos conozcamos a história de alguém que considerávamos sábio e entendido, uma pessoa llena de conhecimento, hasta que tomou uma mala decisão. Hablou demasiado. Perdeu a paciência em um momento crítico, ou se perjudicou a si mesmo com uma eleição equivocada. Quantos políticos han visto suas carreiras arruinadas por solo um incidente de corrupção? Quantos atletas han perdido patrocinadores e respeito por decisões errôneas e comportamentos inapropriados fora do campo? Quantos han sido cancelados em redes sociais por seus comentários? Al igual que uma mosca muerta pode echar a perder o perfume do perfumista, não se necessita muita necessidade para minar, deteriorar, destruir a sabedoria de uma pessoa. Um solo fruto proibido foi suficiente para sumir o mundo inteiro em insensatez. Uma pequena imprudência pode arruinar o testemunho e a reputação de qualquer pessoa, por sábia que seja. Ele mesmo Salomão é um bom exemplo desta verdade. Apesar de sua grande sabedoria, as decisões tomadas hacia o final de seu reinado, especialmente sua idolatria, induzida por las mulheres estrangeiras, empanharam seu legado, levaram à divisão do reino de Israel. Sin embargo, o que comumente ocorre tras um sábio cometer um erro ou uma imprudência, é o impulso natural que temos de culpar a outros, replicando o que Adão e Eva fizeram tras cometer o primeiro grande ato de tolice e necessidade da humanidade. La culpa es de la mujer que me diste, dijo Adán. La culpa es de la serpiente, dijo Eva. Ya dijo una vez el sabio Homero Simpson: si la culpa es mía, entonces se la puede echar a quien yo quiera. Em nossa necessidade, culpamos a la gente, culpamos a las situações, culpamos al entorno, pero nunca culpamos a nós outros. Sin embargo, o versículo 12 de Eclesiastés, do capítulo 10, nos precede uma perspectiva diferente. Versículo 12: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano esquerda. Que quer dizer isso de mano direita e mano esquerda? Outras traduções indicam que o coração del sábio se inclina a sua direita, mientras que o coração del necio a sua esquerda. Aunque é tentador hacer bromas políticas com respeito a esse versículo, no contexto do Antigo Oriente e em las Escrituras, mano direita simboliza força, poder, autoridade, favor. Por exemplo, Salmo 17, verso 7, nos diz que Deus salva a los que se refugiam a sua diestra. Salmo 110 começa com: Jeová dijo a mi Senhor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus inimigos por estrado de tus pés. Temos o sermão de Jesus em Mateus 25, onde Jesus habla de poner a las ovejas, a los benditos del Padre, a su derecha, mientras que los cabritos, los condenados, a su izquierda. Por lo tanto, que el corazón del sabio está a la derecha, sugiere que a sabedoria conduz a decisões corretas, decisões justas, decisões alineadas com a verdade, com a bondade divina, mientras que o coração del necio, inclinado à esquerda, denota tendências a errores, decisões precipitadas, desviações del camino de Deus. Hermanos, o mensaje del versículo é claro e sencillo de ser compreendido. La fuente de necessidade, de nuestra necessidade, de las respostas insensatas que damos, de las malas decisões que tomamos, de nuestras reacciones equivocadas hacia los demás, la fuente dessas coisas não é el entorno, ni las outras pessoas,
ni las circunstancias. El problema radica en nuestro corazón. El coração del pecador que deve ser examinado. Jesus nos ensina, porque del coração salen los malos pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, hurtos, falsos testemunhos, las blasfêmias, todo que é de mal. Tanto a sabedoria como a necessidade são inclinações del coração. Salmo 14:1 nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Um coração inclinado a esse Senhor é um coração sábio. Mientras um coração inclinado contra o Senhor é um coração nécio. Não podemos justificar nossos pecados culpando a outros por nossas ações nécias, impulsivas e irresponsáveis. Marido, não puedes culpar a tua esposa se la ofendes. Esposa, não puedes culpar a tus amigas se hablas mal de tu esposo mientras estás com elas. Padres, madres, não podeis culpar a vuestros hijos por vuestra ira. Menos aún, hijos, culpar a vuestros padres por vuestra desonra. Tampouco podes culpar a tu família, tu jefe, tu vecino, tu pastor, tu igreja, ni sequer a Deus, se pecas e caes em tentação, se repites los mesmos errores, se não controlas tu língua, ou se te dejas levar por la ira. Não podemos culpar al condutor que nos señala su giro quando respondemos com ira desmedida no tráfico e ofendemos hasta la madre del hombre. La culpa es nuestra. La culpa es de nuestro corazón. Ou llenamos nosso coração de la sabedoria de Deus, ou seguiremos cometendo necessidades. Tarde ou temprano, la inclinação de nosso coração será revelada. El necio eventualmente demonstrará sua falta de sensatez. Versículo 3 do capítulo 10 nos diz: E aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, e va dizendo a todos que é necio. El necio não pode ocultar indefinidamente sua imprudência. Carece de entendimento. Sem dúvida, sua verdadeira natureza se manifestará à medida que avança por seu caminho. Desde que o necio continue com sua vida, e será facilmente reconhecível. Não pode manter indefinidamente a fachada de sabedoria, justiça, religiosidade. Sem cordura, reaccionará de maneira insensata em algum momento. Hablando justamente de la maneira como reaccionamos a algumas situações e como essas reações revelam nossa sabedoria ou insensatez, como nossa reação pode ser como uma mosca morta em um perfume que estropeia toda a nossa sabedoria, o versículo 4 aborda como devemos reaccionar ante a ira ou o enfado de alguém em uma posição de autoridade. O versículo 4 nos diz o seguinte: Se o espírito del príncipe se exaltare contra ti, não dejes tu lugar, porque a mansedumbre hará cessar grandes ofensas. Essa enseñança é aplicável tanto no contexto de príncipes, que é o contexto do texto que temos aqui, como também em trabalho, em nossas famílias, em la igreja, ou em qualquer contexto hierárquico que há. Se espera que o sábio, quando se enfrenta a um líder, um governante, um jefe iracundo, mantenha sua posição com calma e humildade. Não deixes tu lugar, porque a mansedumbre hará cessar grandes ofensas. La clave para arreglar muitos conflitos está em la mansedumbre. Responder com calma, responder com paciência, responder com humildade pode desactivar a ira do outro.
La mansedumbre é uma força poderosa que pode aplacar situações tensas e evitar que os conflitos escalem. A sabedoria, é sábio ensinar mansedumbre, paciência, calma, incluso em situações adversas. El necio, que segundo o texto habla demasiado e vá por el caminho dizendo a todos que é necio, provavelmente iniciaria uma discussão com esse superior, generaria problemas para si mesmo, mientras que é sábio, em silêncio, com mansedumbre, hace cessar a ofensa. A sabedoria, hermanos, está muitas vezes en el hecho de reconocer a situação e actuar corretamente, incluso quando a situação é adversa. Jesus disse a seus discípulos em Mateus 10:16: E aqui, eu os envio como a ovelhas em meio de lobos. Assim que, sabendo que estarás em situações difíceis, sabendo que este mundo não é tranquilo, se prudentes como serpentes e sencillos como palomas. Jesus já pressupõe que o mundo será difícil e está instruindo a seus discípulos para que sejam prudentes e cuidadosos, que utilizem o discernimento e evitem situações innecessariamente perigosas. Devem saber quando é prudente actuar ou falar e quando é mais sensato retirar-se de uma situação perigosa, evitar um conflito. Encontrar este equilíbrio entre ser astuto e prudente, sem ser manipulador e desonesto, e sensível e inocente, sem ser ingênuo, encontrar este equilíbrio entre astúcia e simplicidade é essencial para viver com integridade neste mundo complicado, lleno de vanidades, lleno de conflitos. Observemos como Eclesiastes nos ensina em múltiplas formas sobre as injustiças, as adversidades que há nesse mundo. Eclesiastes não ignora os males deste mundo, pero ensina como viver em meio desses males. Ante essas realidades, se nos exorta a actuar com sabedoria. Uma sabedoria também é revelada em outras partes das Escrituras. Em situações de conflito, Jesus nos invita a aprender de sua mansedumbre. Nos disse Mateus 11:29, levar mi jugo sobre vosotros e aprender de mim, que sou manso, humilde de coração, e hallareis descanso para vossas almas. Además, nos recuerda, bem-aventurados los mansos, porque eles receberão a terra por heredar. Quando enfrentamos a ira, devemos hacerlo com a mansedumbre de Cristo. Imaginemos que tu jefe se irrita contigo por um erro tuyo. A tentação pode ser discutir ou incluso em renunciar tu trabalho. Pero a resposta sábia muitas vezes é manter a calma, assumir a responsabilidade e contestar, responder com respeito. Essa atitude mansa pode apaciguar a ira do jefe e ajudar a resolver o conflito. Se eres jovem e tus padres estão enfadados por algum erro cometido, em lugar de rebelar-te, sair de casa, responder com ofensa, enfrenta a situação com a mansedumbre de Cristo, que incluso em sua angústia não protestou, como um cordeiro levado ao matadeiro, guardou silêncio. La mansedumbre, hermanos, é força bajo controle, não debilidade. Jesus, nosso máximo exemplo, se descreveu como manso e humilde de coração e, sin embargo, enfrentou a fariseus, purificou o templo, cumpriu resultamente a vontade de Deus Padre hasta morir em uma cruz. Ser manso significa não ir de los conflitos por medo ou por búsqueda de alguma aprovação, sino permanecer firme em los princípios bíblicos e responder sem ira. É actuar com calma e não devolver ofensa por ofensa, seguindo o mandado das Escrituras de deixar nossas batalhas em las manos de Deus.
Isso é ser manso. Reconhecer que não devemos responder à ira com ira, nem ao ódio com ódio, sino manejar as situações com a sabedoria divina e com paciência. Al igual que a mosca muerta pode arruinar um perfume, um pequeno ato imprudente pode deshacer anos de sabedoria acumuladas. Recordemos sempre que nossa resposta em momentos de tensão revelará o verdadeiro caráter, a verdadeira sabedoria, a verdadeira inclinação de nossos corações. Os versículos 5 a 7 nos oferecem um outro exemplo de falta de sabedoria. Desta vez no âmbito do governo. 5 a 7 nos diz o seguinte: há mal que é visto debaixo do sol, a maneira de erro emanado del príncipe. A necessidade está colocada em grandes alturas, e os ricos estão sentados em um lugar baixo, vi servos a caballo, e príncipes que andavam como servos sobre a terra. Salomão nos señala que há observado um tipo particular de mal debaixo do sol, os errores que emanam de los governantes. Nesses versículos, a necessidade não provém a hora de los cidadãos, de los subordinados, sino diretamente de los príncipes, ou líderes que irracionalmente colocam a pessoas insensatas em posições de alta autoridade, mientras que indivíduos capazes, competentes, são relegados a roles inferiores. Esse cenário refleja um grave erro de juízo por parte de quienes têm o poder de tomar decisões. É um exemplo de como a mala governança pode resultar na distribuição injusta de poder, onde a incompetência é premiada e a capacidade é subestimada. Salomão critica este tipo de inversão de roles como um síntoma claro de necessidade em la administração. Uma necessidade do governante, uma necessidade do líder e seguramente um presságio de problemas potenciais para aqueles que estão bajo seu poder. Ao observar esse fenômeno, o sábio rei nos adverte sobre os riscos inerentes à falta de discernimento nas esferas de poder. Nos insta a reflexionar sobre a importância de sabedoria no liderazgo. Se uma sola mosca muerta pode echar a perder o perfume, muito mais devastadoras são as consequências quando esta mosca muerta se coloca em posição de liderazgo. Ver a um nécio em uma posição de autoridade é profundamente perturbador, não só porque sua falta de discernimento e sabedoria pode causar danos, desordens significativos, sino porque contradiz a expectativa natural que nós outros temos de que os líderes devem ser competentes, capazes de guiar a gente. A insensatez no liderazgo não só é perjudicial ao próprio líder, sino também afeta a todos os que estão bajo su mando. Quando os nécios ocupam posições de poder, toda a comunidade sofre as consequências de suas decisões imprudentes e sua incapacidade de gestionar as coisas com sabedoria. Lo mesmo observamos ao final do capítulo 10. Leais comigo de los versículos 16 al 20. Ai de ti, tierra, quando tu rei és muchacho e tus príncipes banqueteiam de manhã. Bem-aventurada tu, tierra, quando tu rei és hijo de nobles e tus príncipes comem a sua hora para reponer suas forças e não para beber. Por la pereza se cai la techumbre, e por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, e el vino alegra los vivos, el dinheiro serve para todo. Ni aun em tu pensamentos diga mal de rei, ni em lo secreto de tu câmara digas mal de rico, porque las aves del cielo levarão la voz, e las que tienen alas harão saber la palavra. É uma verdadeira calamidade para qualquer nação ter a um líder jovem, um líder inexperiente, no hablando especificamente da idade, pero da inexperiência deste líder, que prefere placeres personais à la responsabilidade de governar. Um liderazgo assim está mais inclinado a desfrutar de banquetes, de festines, que atender ao bem-estar público e ao progresso da nação. Inevitavelmente conduz a descuido, conduz a decadência. Eclesiastes nos adverte sobre os peligros de um liderazgo perezoso, cuja negligência pode resultar em ruína estrutural da sociedade, ilustrado aqui por el teto que se derrumba, por la casa que se
que se deteriora por falta de mantenimiento. Asimismo, la prudencia es indispensable al expresar opiniones sobre las autoridades, tal como nos recuerda Eclesiastes 10:20. Las palabras imprudentes, aunque sejam sussurradas em privado, podem propagar-se e levar a consequências graves, especialmente em tempos antigos, onde criticar a rei podia custar a vida de la gente. Se bem é crucial evaluar criticamente o desempenho de nossos líderes, devemos fazê-lo com sabedoria, respeito, fomentando um diálogo construtivo, em lugar de sembrar discórdia. Este enfoque do verso 20 não significa evitar a verdade ou a justiça, senão mais bem elegir com cuidado como, quando, donde expressamos dessas críticas, ser sábios a expressá-las para que sejam construtivas, não meramente destrutivas. A diferença entre um líder sábio e um nécio é profunda aqui no texto. Os ricos, no contexto de Eclesiastés, se associam à sabedoria e à habilidade. Na cultura do antigo Israel, a riqueza era a menudo vista como uma bendição divina. Se creia, então, que os que eram prósperos também possuíam qualidades necessárias para liderar, como acesso à educação, habilidades administrativas, conhecimento. Este contraste entre nécios e ricos em posição de autoridade subraia a importância da sabedoria no liderazgo. Aunque hoje em dia nós sempre associamos a riqueza com sabedoria, o princípio permanece. Os líderes devem ser perspicazes. Os líderes devem ser capazes de tomar decisões informadas, prudentes para o bem de todos. Sin embargo, uma vez mais, neste mundo vano que vivimos, com frequência observamos o contrário. A menudo vemos líderes políticos que assignam cargos não por la sabedoria de los indivíduos, sino por favores políticos, lealdade personal, conexões familiares. E isso não é exclusivo da política. No âmbito empresarial, em las igrejas, também é comum que as pessoas sejam promovidas a roles de liderazgo por motivos ajenos à sua competência. E nessa comunidade, a hora que estamos aqui planteando a possibilidade de elegir a diáconos, quando consideramos candidatos para o diaconado, nos basamos em seu caráter, em sua sabedoria, em sua piedade, ou nossa decisão se vê influenciada por simpatias personais que temos a la gente? A sabedoria é fundamental, como ilustra o versículo 7, com sua vívida imagem de servos a caballo e príncipes que andavam como servos, onde os servos, quienes tipicamente ocupariam roles mais humildes, se ven elevados, mientras que os príncipes deveriam estar por encima, estão em posições inferiores. Essa inversão de roles é um claro erro, segundo Eclesiastés. Nos adverte sobre as consequências de decisões imprudentes no liderazgo. Quando elegimos líderes, pastores, diáconos, políticos, basando-nos em la sabedoria, em la capacidade desses homens, o resultado é uma gestão mais efetiva, prudente, sábia, que conduz a melhores decisões, mais estabilidade, melhor bem-estar a todos os liderados. Para não limitar-nos a exemplos relacionados com liderazgo e governos, vemos aqui os versículos 8 a 11, que nos oferecem múltiplos exemplos de como a sabedoria é útil para a vida cotidiana também, e a la vez como uma mosca morta, uma pequena insensatez, um mínimo erro, uma leve necessidade pode causar grandes danos. O versículo 8 nos diz o seguinte: el que hiciere hoyo caerá en él, e al que aportilhare vallado le morderá la serpiente. Quem corta pedras se hiere com ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotar el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir.
se muerde a serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Vivir é complicado, sem dúvida peligroso. Os versículos de 8 al 11 ressaltam a necessidade de aplicar sabedoria en el dia a dia, nos dizendo que a sabedoria é provechosa para dirigir. De que serve ser suficientemente forte para cavar um olho se não somos lo suficientemente sábios para evitar cair nele? De que vale ter a força para reparar um vaiado se não temos a prudência de prever que uma serpiente, no cálido clima de Israel, poderia estar oculta ali nos muros? Em muitas situações da vida, actuar com sabedoria é mais beneficioso que simplesmente aplicar força bruta. Um descuido ao cortar pedras pode herir o trabalhador. O exemplo que temos aqui de lacha desafilada, você necessita mais força para partir a lenha, quando o mais prudente, o mais sábio seria simplesmente afilar a lacha. Quem cozinha sabe que é mais riesgoso cortar-se com um cuchillo desafilado. Requer mais força e então há maior probabilidade de resbalar-se o cuchillo. É mais sensato, mais sábio reconhecer a necessidade de afilar a cuchillo em vez de aplicar cada vez mais força. Ou tomemos o exemplo do encantador de serpiente que falha em controlar o animal a tempo porque olvidou encantar, preparar a serpiente antes de manipulá-la. A habilidade do encantador resulta inútil se não é sábio, se não sabe aplicar seus conhecimentos no momento adequado. Hermanos, esses são exemplos que vemos que a sabedoria não só se trata de acumular conhecimento, sino de aplicá-lo de maneira correta em nossas vidas. Cada situação que enfrentamos, seja grande ou pequena, é uma oportunidade para demonstrar a prudência que antecipa peligros, a prudência que atua para mitigar danos. Vês como uma decisão impulsiva pode desencadenar um torbellino de problemas? Aqui radica o poder da sabedoria, nos permite ver mais allá do momento, nos ajuda a evaluar as consequências futuras de nossas ações de hoje. A sabedoria nos ensina a ser perspicazes, diligentes. Não se trata simplesmente de fazer as coisas bem, sino fazê-las de maneira inteligente. Imagina que estás a ponto de tomar uma decisão importante. A sabedoria é esta voz que insta a pausar, considerar todos os ângulos antes de proceder com a decisão e tomar a decisão com claridade e convicção. Não deixes que as emoções te arrebatem o timão. Deixa que a sabedoria guie tus passos. Recuerda, quando atua com sabedoria, não só resolve problemas, também previene novos problemas. Isso é o que Eclesiastés quer nos ensinar em todo esse texto, que a sabedoria é uma ferramenta poderosa, que bem empleada conduz a buenos caminhos. O último bloco que temos para considerar antes das conclusões do sermão são os versículos que vão del 12 al 15, que nos ensinam o contraste que há entre as palavras del necio e as palavras del sábio. Os versículos de 12 a 15 nos dizem assim: Las palavras de la boca del sábio são llenas de gracia, mas los lábios del necio causam su propia ruína. El principio de las palavras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palavras, aunque não sabe nada de lo que há de ser, e quem lhe hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque não sabem por donde ir a la ciudad. Queres saber se estás delante de um sábio ou nécio? Deje que ele hable. El necio multiplica palavras. Habla demasiado. El fin de su charla es nocivo. Su habla imprudente expone su coração. Mientras que o texto nos diz que el necio não sabe lo que há de ser, mientras não sabe lo que después dele será, Jesus no Novo Testamento nos deixa explícito lo que passará. Los necios darão conta de todo lo que dizem, de todo lo que hablan. E seus lábios causarão sua própria ruína.
Mateus 12, 36, 37 nos diz: mas eu os digo que de toda palavra ociosa que hablan os homens, de ella darão conta en el dia del juicio. Porque por tus palavras serás justificado e por tus palavras serás condenado. Por outro lado, as palavras del sábio são graciosas, são agradáveis, são beneficiosas. Pablo refleja o mesmo em Colossenses 4, al dizer: andad sabiamente para com los de afuera, redimindo el tiempo, sea vuestra palavra sempre com graça, sazonada com sal, para que sepais como debeis responder a cada um. Em la vida diária, a eleição de nossas palavras pode tender puentes ou destruí-los. Nossas palavras podem alentar ou edificar a outros, ou, por el contrário, desmotivar, herir a gente. A sabedoria, então, nos ensina a utilizar bem as palavras. Devemos emplear nossa sabedoria não só em ações, sino também em nosso lenguaje, assegurando que nossas palavras contribuem para um testemunho fiel, construtivo, que nossas palavras reflejem o caráter de Cristo em nós outros. Recordemos sempre, uma pequena dose de insensatez em nossas palavras pode ter um impacto desproporcionadamente negativo, similar à mosca que estropeia todo o perfume do perfumista. Para concluir, hermanos, tras considerar todo o texto que temos aqui, recordemos a película de Gladiador. Al igual que Máximo, Eclesiastes nos recuerda que enfrentamos batalhas diárias, que são oportunidades para demonstrar que o verdadeiro poder não reside solamente e unicamente na força física, sino em la habilidade de emplear a sabedoria em cada ação, cada decisão, cada palavra dita, cada situação. Sin embargo, é crucial reconhecer que nossa sabedoria humana tem limites e que a menudo falhamos, deixando que pequenas insensatezes manchem nossa integridade, como esta mosca que mancha o perfume. ¿Te sientes a veces insuficiente? ¿Crees que te falta sabedoria? ¿Sientes que careces de la sabedoria necessária para afrontar as dificuldades, os retos, as vanidades de nossa vida confusa debaixo do sol? Não estás solo. Pablo nos recuerda em 1 Coríntios 1, 26 a 29, pois mirá, hermanos, vuestra vocação, que não sois muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, la gracia y el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, en nuestra necedad también. Em nossa fragilidade, Deus se glorifica. Reconozcamos que, por nossos esforços, todos nós outros, sem exceção, somos nécios, somos tolos, somos débiles, somos menospreciados, pero hemos sido escorridos por Deus para confundir a los sábios deste mundo. Lo débil del mundo ha escorrido Deus para avergonzar a lo fuerte, para que nadie se jacte em sua presença. Para os sábios deste mundo, Cristo é loucura. Para os listos, um tropieço. Pero para nós outros, Cristo é poder de Deus. Sabedoria de Deus hecha carne. Se não te sientes suficientemente sábio, recuerda que em nossa necessidade, Cristo é nossa sabedoria. Não te excuses em tu necessidade.
aspira a ser sábio, anela estar lleno dessa sabedoria bíblica que nos ensina a viver neste mundo confuso, que nos guia incluso em meio à vanidade de ver necios em altas posições, em meio às injustiças e incongruências desta vida. Pide a Deus por sabedoria e Ele te dará generosamente. Pida a Deus por sabedoria e Ele te llenará de Cristo. Para quienes aún não creem, que não são creyentes, vou citar o Salmo 14. Diz el necio em seu coração, não há Deus. No Evangelho de Juan, capítulo 14, Felipe pede a Jesus que les muestre o Padre. Jesus responde: tanto tempo hace que estou com vosotros e não me ha conhecido, Felipe. Ele que me ha visto a mim, ha visto ao Padre. Como, pois, dices tu, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no as hablo por mi própria cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Sin Cristo, es imposible conocer verdaderamente a Dios. Sin Cristo, nuestros corazones seguirán diciendo, no hay Dios. Eclesiastés nos enseña que a diferença entre os sábios e os necios radica na inclinação de este coração. Não importa quantos diplomas universitários tenhamos, quanto dinheiro ganhemos, se ocupamos altas posições, quantos idiomas hablemos, solo um novo coração, solo um novo nascimento, solo uma nova vida em Cristo nos hará verdadeiramente sábios, de lo contrário, seguiremos sendo necios neste mundo. Para finalizar, hermanos, a sabedoria de Deus não é meramente conceptual, então. Não é simplesmente algo, é personal, é alguém. Mientras que Santiago nos instrui a pedir sabedoria a Deus, que nos la dá generosamente, Deus mesmo generosamente nos ha dado a Cristo, quem é o poder e a sabedoria de Deus. Nos diz Colossenses 2, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros de la sabedoria e del conhecimento. Jesus é o cumprimento perfeito desta sabedoria divina que Eclesiastés nos anima a buscar, nos anima a abraçar, nos anima a desejar. Em Cristo vemos como a sabedoria de Deus se encarna. Em Cristo vemos o caminho perfeito hacia Deus através de sua vida, de suas enseñanças, de sua morte, de sua ressurreição. Cristo é a sabedoria de Deus hecha carne. Cristo é mais precioso e valioso que qualquer coisa que o mundo pode oferecer-nos. Recordemos que o texto de Eclesiastés que hemos explorado hoje começou com a história do sábio pobre que salvou sua cidade com sua sabedoria, aunque foi menospreciado. Segundo aos Coríntios 8:9 nos recuerda que Cristo, sendo rico, se hizo pobre por amor a nós outros, para que por sua pobreza fuéramos enriquecidos. Jesus, el pobre, despreciado, rechazado, empleou sua divina sabedoria para salvar-nos a nós outros, su pueblo, su pequena cidade, Nueva Jerusalém. Acudamos a Cristo. Conozcamos a Cristo. Que em nossas lutas diárias, em cada decisão que tomamos, em cada palavra que pronunciamos, busquemos reflejar essa sabedoria que nos ha sido revelada em Cristo. Sabedoria que nos guia, nos santifica e nos perfecciona hasta que Ele regrese. Amém? Vamos orar, hermanos. Senhor Deus, Padre nuestro, te damos as graças por el texto de Eclesiastés. Te damos as graças porque de muitas maneiras vemos a sabedoria reflejada neste livro, apontando para nosso Senhor e Salvador Jesucristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deus, ajuda-nos a desejar, ajuda-nos a valorar esta sabedoria. Que sepamos, Deus, que a verdadeira sabedoria está em um relacionamento cercano contigo, em conhecer cada vez mais a Ti e conhecer cada vez mais a Tu Hijo que ha sido entregado por nós outros em nosso favor. El pobre, el menospreciado que salvou su pueblo.
Te damos as graças, Deus, te damos as graças. Ajuda-nos, Deus, a desenvolver essa sabedoria. Ajuda-nos, Deus, a desejar cada vez mais meditar em tu palavra, meditar em las escrituras, desejar cada vez mais ter tempo contigo, Deus, em leitura, oração e em meio de tu pueblo. Anima nossos corações, Senhor. Anima o coração de meus irmãos. E aqueles que aún não te conhecem, Deus, que possam conhecer a salvação que só está em Jesus Cristo. A sabedoria hecha carne e entregue por nós outros. Te damos as graças, Deus, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.